Opa, turma, bom, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, Pedro Alcântara aqui de novo com vocês. Pessoal, hoje eu queria vir trazer um tema que aborda bastante sobre crédito rural também, mas que envolve um pouco de questões ambientais, sobre embargo ambiental, sobre restrição de crédito rural por conta de embargo ambiental. Eu queria abordar um pouco sobre a resolução do Conselho Monetário Nacional 5.268 do ano passado, agora de 2025. Ela traz com ela o conceito do PRODES, né? O PRODES é um sistema criado em 1988, ele foi criado lá atrás, junto com a Constituição Federal, que ele é um sistema do INPE. Esse PRODES, ele é o Programa de Monitoramento de Floresta Amazônica Brasileiro por Satélite. É um nome bem comprido, até tive que anotar aqui para vocês, até tive que ler o nome aqui para vocês, para não mentir. Por que isso? Ele detecta o mapa de desmatamento da Amazônia via satélite. A gente tem satélites rodando o mundo inteiro, o tempo inteiro, dando volta no mundo, e toda vez que esse satélite dá uma volta no planeta, ele tira uma foto. Uma não, né? Tira várias fotos ali da região que ele já tinha tirado antes. Ele tira várias fotos, manda para um sistema, né? Manda para esse sistema do PRODES, que é um sistema do INPE, né? E ele detecta e mapeia o desmatamento na Amazônia, né? Como eu já falei. Ele tem total conexão com a resolução que o Conselho Monetário Nacional criou em 2025, porque ele vincula a concessão de crédito rural e a situação ambiental do imóvel, né? Então ele fala o seguinte, né, esse conceito assim: se o imóvel aparece com embargo, né, ambiental, do desmatamento, seja embargo ambiental por desmatamento, né, no caso, que seja detectado pelo PRODES, né? É obrigatório que seja detectado por esse sistema. O produtor não consegue o crédito rural, o banco restringe, o banco fica ligado no PRODES o tempo inteiro, fica atualizando o sistema do PRODES o tempo inteiro, o sistema do INPE, no caso, né, que é o PRODES é o sistema, ele fica atualizando esse sistema para ter um acesso legal à área do produtor rural. E isso não tem custeio, não tem investimento, não tem nada, não tem comercialização, isso é só um sistema criado pelo INPE que dá acesso a quem quiser. O banco, por exemplo, tem acesso, né? E o banco é obrigado a consultar esse sistema antes de liberar o financiamento, porque se de repente ele libera um financiamento, libera um crédito e a pessoa estava com restrição, a pessoa, eu digo a área, né, estava com restrição no PRODES, lá no INPE, o banco pode ser penalizado por alguma forma, pode ser penalizado de alguma forma, entendeu? Então isso afeta totalmente o produtor rural na Amazônia Legal, por exemplo, lá no norte do Mato Grosso, ali no oeste do Maranhão, no Pará, no Acre, em Rondônia, em todos esses estados que a Amazônia Legal abrange. Porque ela não abrange só o estado do Amazonas, ela abrange uma grande área, né? Então, eu já falei aqui algumas vezes sobre questões ambientais na Amazônia e tal, então não preciso adentrar muito nesse assunto. Aqui no sul também, onde eu moro, né, que é mais Mata Atlântica, mas não, aqui a gente tem total predominância da Mata Atlântica, também existe uma espécie, esse sistema também pode ser atuante. Ele ainda não é tão atuante, porque o satélite não ninguém obriga o satélite a ficar tirando foto e fazendo restrição em cima da Mata Atlântica, até porque a gente não tem uma defesa mundial em cima da Mata Atlântica. O mundo inteiro fica mais de olho na Amazônia, então a gente tem esse conceito de defesa da Amazônia do mundo, então logicamente que vão ficar mais preocupados com lá, enquanto que aqui a Mata Atlântica o sistema poderia funcionar, mas não funciona. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Não vou adentrar nesse mérito do bom ou ruim. Para alguns pode ser bom, para outros pode ser ruim, mas só trazendo que aqui o sistema não funciona dessa maneira. Aqui é um pouco diferente, aqui no resto do país, né, no caso, eles ficam mais focados na Amazônia. Esse é um sistema que veio para proteger o Salve Amazônia. Enfim, e serve bacana para isso, né? Existe um problema jurídico central, né, atrás disso daí. O ângulo que você vê tudo isso ele tem uma interpretação automática, né? O satélite ele tem uma interpretação automática. Ele vê o ângulo que você vê a foto, né? O ângulo que você vê que o satélite vê, ele vê a tua área de um jeito e de repente ele passa em outro ângulo e a tua área está de outro jeito, ou tá, sei lá, ficou uma semana atrás de nuvens lá a tua área. Tinha
tava com o clima muito ruim ali, e o satélite passava e não conseguia tirar foto, De repente, quando ele passa ali e tira foto, você já preparou a área para alguma coisa e ele entendia que ali era verde e agora não é. Mas a tua área era útil, e de repente a tua área você preparou ela para plantar alguma coisa, uma soja, um feijão, um arroz, e na época o capim estava crescendo, você tinha deixado só o capim crescer e ela estava verde. De repente ele passa lá, tira foto, tá tudo marrom, entendeu? Porque uma semana ali você fez um serviço, você trabalhou na área, e não foi aos poucos, assim, não foi gradual, foi de uma hora para outra, e de repente ele tira uma foto e embarga a tua área. Por que isso? Porque o PRODES, o sistema do INPE, ele é criterioso, ele é um robô. Então, ou tá preto ou tá branco, entendeu? Vamos dizer assim, ele serve para caracterizar quando tá branco, entendeu? Ah, tá tudo preto, de repente se você encontrar um ponto branco é porque tá errado. Então tá bom, então ele vai interpretar que tá errado, ele vai pegar essa foto, vai jogar no sistema, e a partir do momento que ele joga no sistema, o sistema fica com um alerta lá, fica com uma luzinha falando, ó, aqui deu cagada. Até inclusive tem alguns sites que você entra para ver isso, tem uns sites específicos lá, é gratuito, é de graça. Tem vários, na verdade, tem uns 3, 4 que eu conheço aqui pelo menos. Se bobear, eu coloco aqui na descrição do vídeo algum deles, se eu lembrar. E você entra lá e você vê, fica em ponto vermelho, fica uns quadradinhos vermelhos lá, exatamente a área que está embargada. Não só a área, como um pedaço da área também. Então ele vê, além dele ver, por exemplo, tem uma fazenda de 10 mil hectares. Nessa fazenda de 10 mil hectares ali, eu tive um problema em 200 hectares lá no canto da fazenda. Então ele vai pegar só aquele canto da fazenda, vai fazer um quadrado, vai fazer um recorte, ele vai falar, aqui tem um problema, para indicar para o IBAMA que ali, além de ser naquela área, é naquele ponto. Então ele dá certinho, de acordo com a foto do satélite, aonde é o teu problema. E tem sites que você acompanha isso, por exemplo, eu tenho uma área rural que vive tendo problema, impasse ambiental aí. Então você pode acompanhar esses sites aí, pode ficar atualizando direto. Ele a cada 1 mês, 2 meses, aí eles dão uma atualizada no site, mas lá para eles aparece no dia. Aparece lá o sisteminha deles lá, fica piscando lá, aparece praticamente no dia. Então é bem interessante. O INPE, para quem não sabe, ele é um Instituto Nacional de Pesquisas Especiais. Ele é uma instituição federal, né, brasileira, né, ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, perdão. E ele faz o monitoramento ambiental via satélite do Brasil inteiro, né? Não do mundo inteiro, no caso, mas do Brasil. A gente é mais especializado no Brasil, obviamente, porque é um sistema nosso, né? E é ele que opera esse PRODES, né? É um sistema de monitoramento e de desmatamento. Então ele serve justamente para reter o desmatamento da Amazônia, né? Porque é o mundo inteiro. A gente criou esse PRODES através de COPs, né? COP 20, COP 21, 22, né? A gente está na COP 30 agora. Então a gente foi criando esse PRODES de acordo com debates e de acordo com palestras, de acordo com convenções aí que a gente foi fazendo internacionais, a gente se obrigou a criar esse sistema regulado pelo INPE, justamente para restringir o desmatamento na Amazônia. E daí, por conta disso, por conta do PRODES indicar ali que tem um desmatamento, que tem um ponto ali em especial ali, naquele trecho, os bancos, as instituições financeiras, elas ficam restritas em te fornecer um crédito. E o banco pode ser até penalizado se ele te fornecer um crédito, se ele sabia. Por exemplo, ele te forneceu um crédito agora em 2025, e de repente agora em 2025 você teve um probleminha ali, um impasse ambiental ali, e o banco não tinha como saber que você ia ter esse ano. Então beleza, ele te forneceu o crédito, mas te forneceu antes. Então não pode ser penalizado por isso. Ele tem, com o tempo, na verdade, com o tempo ele foi crescendo, né, o PRODES, na verdade, com o tempo ele foi desenvolvendo novas tecnologias, né, como a tecnologia de IA vem crescendo, o PRODES também vem desenvolvendo novas tecnologias. Ah, mas não é só foto de satélite? Sim, mas daí, de repente, você coloca essas fotos numa inteligência artificial e consegue uma adaptação muito melhor, né? E 2016, ele incluiu o Cerrado, e em 2023, ele começou a incluir o Pampa e a Mata Atlântica, como eu falei aqui para vocês. E a Caatinga, que a gente também tem. Hoje, o PRODES no Brasil, ele monitora toda a cobertura florestal do país. Só que ele tem mais ênfase na Mata Atlântica, como eu falei aqui para vocês, né? Lá em 2016, 2023, foi acrescido, né? Porque a gente começou a ter mais inteligência, mais tecnologia, mas ele não é tão incisivo e tão enfativo. Aqui na Mata Atlântica, por exemplo, a gente não tem... não fica piscando um sinal lá dizendo que a gente teve um desmatamento ilegal ali por conta né, de uma área rural específica ali. Ainda existe
Existe sim foto de satélite, eles podem se basear por foto de satélite, mas ainda existe uma questão mais efetiva dos órgãos ambientais aqui para poder fazer uma autuação. Né, lá no Mato Grosso lá no Amazonas, lá no Pará, as distâncias são absurdamente grandes e os pontos de acesso são difíceis de chegar. É muito mais difícil chegar lá do que aqui no Paraná, que onde tem estrada para todo canto. Lá a infraestrutura dos estados ainda é muito precária. Então, muitas vezes os fiscais ambientais não têm como chegar, eles não têm como ir fazer a autuação porque não dá para chegar. Então, eles se baseiam única e exclusivamente por foto de satélite. Aí cabe a você, como proprietário, como produtor rural, cabe a você, o dono daquela terra, ou quem usa aquela terra, um interessado no caso, né? Cabe a você fazer uma defesa, ir lá tirar foto, fazer vídeo, provar de alguma forma que o satélite tirou uma foto equivocada, né? Por exemplo, o satélite vai tirar foto discricionária, de forma discricionária. O satélite passou, tirou foto e viu que está marrom a tua área. De repente teve uma queimada na região e não foi você que queimou, a queimada veio acontecendo, veio do parque estadual, passou pela tua área, queimou a tua área e continuou e foi para frente, e de repente o satélite tira uma foto tua e tua área está queimada. Você vai tomar uma multa. Não tomar multa não, você vai ter um impasse, você vai ter um embargo ambiental em cima da tua área, porque o satélite vai entender que a tua área foi queimada e você tacou fogo. Então ele vai fazer ali a delimitação, um quadradinho ali na tua área e vai ficar piscando, ela fala, ó, tacou fogo aqui. O IBAMA vai olhar e vai ver, não, mas isso pertence àquele trecho de queimada, que teve uma queimada grande naquela região lá no ano tal e tal. Então, por isso que o satélite tirou foto. Então, daí eles vão lá e tiram esse do sistema. Mas até eles tirarem do sistema, o banco ficou ligado no sistema, o banco fica ligado no sistema o tempo inteiro. E a partir do momento que deu um sinal, o banco não tem como saber, o banco não tem como fazer essa pesquisa, o banco não tem como ter essa autonomia de saber se você tacou fogo ou se de repente foi uma queimada grande que aconteceu na região. Então vai aparecer lá no sistema o teu nome, a tua área, o teu local, o nome do proprietário daquela área, de que teve uma queimada ali, de que o cara não pode, de que a pessoa não pode pegar esse crédito rural, esse proprietário não pode ter esse crédito rural, tem que ter um crédito rural restrito porque teve uma queimada na área dele. Aí o IBAMA tem que ir lá, o IBAMA no caso o órgão ambiental daquela região, né? Estou falando do IBAMA, mas pode ser o órgão ambiental, que geralmente é o IBAMA. Ele tem que ir lá retirar esse embargo ambiental dessa área, mas até isso já foram meses, entendeu? Até o IBAMA ir ver, até você provar, até você mostrar foto, até o IBAMA entender que essa restrição foi por conta daquela queimada grande que teve. Até isso aí acontecer, até provar que o focinho de porco não é tomada, já foram alguns meses. E justamente nessa hora começou a safra, você precisava de crédito, você precisava adquirir um crédito no banco, aí no Banco Itaú, sei lá, no Banco do Brasil, que seja, qualquer um que seja, e de repente você não pôde porque o banco restringiu o teu crédito por conta dessa queimada que teve lá. Ah, mas não fui eu que taquei fogo. O fogo aconteceu no parque estadual lá e acabou pegando um trecho da minha área. Bom, infelizmente, fazer o quê? Aí, nesse caso, caberia uma defesa, você teria que entrar com processo, você teria que entrar com pedido de tutela de urgência ou teria que entrar com um advogado, né, com um processo judicial, para tentar reaver esse crédito de forma mais rápida, para que não demore, para que não tenha problema para você. Ah, mas isso é injusto com o produtor, porque não foi nem ele que tacou o fogo. Sim, é injusto, mas tem muita coisa que acontece com o produtor que é injusto. Não estou aqui para entrar nesse mérito, né? Eu também acho injusto, mas não estou aqui para falar sobre o que é justo e o que não é, porque a vida não é justa, né? Então, enfim, tem muita coisa aí que não é justa. E o produtor tem que ficar ligado, é uma das responsabilidades do produtor, ele tem que ficar ligado na área dele e tem que ficar ligado no que acontece ali, né? Então, fazer o quê? Não sou eu que estou dizendo, é a lei, né? E o que mudou? O que muda agora em 2025 com essa resolução 5.268 que eu trouxe aqui do Conselho Monetário Nacional? Antes, né, antes da resolução, o banco ele verificava uma série de condicionantes ambientais, de crédito rural, embargo do IBAMA, sobreposição de áreas protegidas em situação de CAR, né? Se o teu CAR passava por cima de alguma área que estava protegida, se tinha trabalho análogo a escravo que você fazia na tua área. Por exemplo, alguns anos atrás a gente teve algumas empresas do agronegócio aí sendo atuadas por trabalho escravo, então elas ficam com crédito restrito. Então muita coisa assim eles levavam em consideração, eles pediam documentos atualizados para saber como é que estava do Ministério do Trabalho e Emprego, pediam documentos de CAR, pediam documentos de georreferenciamento, pediam um monte de coisa, o banco tinha que fazer a retenção desses documentos para saber como é que estava a tua área. Então era um pouco burocrático, era um pouco chato, era um pouco demorado para você conseguir esse crédito. E agora
o banco é obrigado a consultar o PRODES. Então, se está ok no PRODES, teu crédito tá ok. Porque qualquer problema ambiental que você tenha vai aparecer no PRODES obrigatoriamente. Se o imóvel aparece no mapa, né, com supressão de vegetação nativa, depois de 31 de julho de 2019, o crédito é bloqueado. Ah, mas por que 2019? Porque foi o ano que eles criaram, né, que eles desenvolveram essa ligação, que eles fizeram essa junção entre o PRODES e o crédito rural. A resolução é só de 2025 agora, mas lá em 2019, nas COPs que eles conversaram, foi o ano que o Brasil prometeu, não sei se vocês lembram, mas foi um ano que o governo francês veio para cá, pouco antes da pandemia. O Macron, que era o presidente da França, estava direto na Amazônia, estava direto aqui no Brasil, para tentar fazer valer a defesa da Amazônia, né? A gente tinha o Bolsonaro como presidente, então eles estavam puto com o Bolsonaro, que ele não estava protegendo a Amazônia, o caralho. E daí eles vinham para cá direto para tentar fazer isso aí. E nós assinamos, né? O Bolsonaro assinou esse tratado, bem dizer, vamos dizer assim. E então a gente prometeu proteger a Amazônia desde então. E daí depois criamos esse sistema, vinculamos esse sistema para retirar o crédito de produtores rurais se eles estão desmatando a Amazônia. E para imóveis acima de 4 módulos fiscais. Eu não vou entrar aqui no mérito sobre módulo fiscal é o que diz a lei, mas basicamente cada módulo fiscal aí é 1 hectare. Tá? Se você parar para pensar aí, cada módulo fiscal é 1 hectare, só ele é um pouco diferente, a medida ali, eu não sei se é um pouco para mais, um pouco para menos, mas cada módulo fiscal é 1 hectare, é como se fosse uma chacrinha pequena, cada módulo fiscal é uma chacrinha pequena. Então, só vale, né, ele só vai conseguir identificar imóveis acima de 4 módulos fiscais, né? E a exigência, ela vale a partir de agora, de 1º de abril de 2026, para imóveis menores, né? Porque entre em 2027 a gente tem... por que isso? Eu vou explicar aqui, eu vou entrar um pouco no mérito. Até esse ano, até 2026, o Brasil tinha prometido, né, a bancada ruralista, todo esse pessoal, eles tinham prometido conseguir fazer o georreferenciamento do Brasil inteiro. Pegar todas as áreas que a gente tem do Brasil e conseguir fazer um georreferenciamento. É como se fosse uma reforma agrária que a gente fez lá em 1970, eu já expliquei sobre isso aqui em outros vídeos, e, de repente, fazer um georreferenciamento para poder legalizar todas as áreas. A gente prometeu fazer isso em 2026, então a gente consegue delimitar onde estão todas as áreas rurais do país, e conseguindo delimitar, a gente consegue fazer, desde a pequena chacrinha até a maior fazenda, conseguir regularizar essa questão de crédito rural por conta de foto de satélite, só colocando o quadradinho ali, só delimitando o quadradinho de onde é cada chácara, cada proprietário, cada fazenda, cada área rural. Só que assim, a gente não conseguiu, né? Obviamente, por questões lógicas, por questões logísticas, não teve como fazer. Claro que está em andamento, cada vez que você vai fazer uma transferência de uma área rural para outra pessoa, é obrigatório que você faça, começou com 100 hectares, baixou para 50, baixou para 25, e agora qualquer transferência de área rural você é obrigado a fazer o georreferenciamento. Claro, você vai conseguir fazer se você não tiver o georreferenciamento rápido? Sim, porque georreferenciamento é uma coisa que demora, é uma coisa que é ruim de você fazer, é burocrática, é chata, você precisa de assinatura de todos os vizinhos, às vezes o vizinho já morreu, às vezes o teu vizinho está num processo de inventário, né? A chácara ele está no processo de inventário, ainda está no nome do falecido, né? Do decujus que chama. Então ali ele tinha 5 filhos, mais irmãos, não sei o quê. A chácara às vezes não está só no nome dele, precisa da assinatura de todo mundo, às vezes mora longe, outro mora não sei o quê. Então demora. Já o referenciamento é uma coisa que demora para fazer. É bem interessante fazer, é bem bacana fazer, mas demora. Só que então, e por conta disso, a gente obrigou que todas as áreas estivessem dentro do PRODES até dia 1º de abril de 2026, mas não conseguiu fazer todos os georreferenciamentos. Ah, então não vai dar certo? Sim, vai dar certo, só que claro que vai atualizando. Toda vez que você tiver um problema no PRODES, né, no caso aqui no Sul, um pouco menos incisivo, né? Aqui no Sul pode ser que seja, por exemplo, se for uma coisa muito grande, eles vão usar o PRODES, sim. Agora que a gente teve um pessoal aqui que foi preso até recentemente aqui descendo para Morretes, saindo de Curitiba e descendo para Morretes, que os caras estavam desmatando a Mata Atlântica. Eles tinham uma área de reflorestamento ali, estavam tirando o reflorestamento, mas aí de repente resolveram falar, e se? E se a gente fizer aqui? E se a gente fizer mais ali? E se a gente fizer mais aqui? E acabou dando cagado, o sistema percebeu, polícia bateu, o iate bateu, a polícia bateu lá, chegou lá, prendeu todo mundo. Tanto os donos da área, quanto quem estava trabalhando, funcionário, prendeu todo mundo, levou todo mundo para casa do chapéu e não quis nem saber, embargou ali e já era.
Então, mas não acontece na Mata Atlântica. Aconteceu esse caso ali, mas foi porque os caras estavam também tocando foda-se, né? Então, até 2026 agora, a gente não tinha muito incisão desse PRODES nas pequenas áreas, mas agora começou. Daí, de forma que você vai tendo o embargo ambiental na tua área, você vai ser obrigado a fazer o georreferenciamento para provar de que ali não fazia parte da tua área, ou que ali fazia parte de uma área que você já tinha. Você vai ter que fazer o CAR também, que é, por exemplo, aquele pedaço ali daquela tua área, você tinha já desde 2005, por exemplo, você já usava para plantar, sei lá, arroz, sei lá, soja, feijão, sei lá o que você fazia ali. E de repente você deixou a mata crescer ali por 1 ano, 2 para ela dar uma descansada. Então você vai ter que provar isso, vai ter que fazer o CAR, vai ter que fazer o georreferenciamento, você vai ter que fazer tudo isso para tentar tirar o teu embargo. Até lá você vai ficar com a área embargada? Vai ficar com a área embargada se o PRODES entender que ali era uma área que ali houve desmatamento. Então, se você não for se defender, você vai ficar com a área embargada, vai ficar com crédito restrito. Mas isso tem problema? Não, problema não tem. A tua área só vai ficar com aquele gravame. Na hora, se você quiser vender aquela área, vai aparecer isso. Você não vai ter o crédito rural. Se você quiser pegar esse crédito rural, você vai ter que pedir defesa, você vai ter que entrar com processo judicial para poder se defender do embargo ambiental. Enfim, vai dar um pouco mais de dor de cabeça. Mas, de qualquer forma, para você não vai afetar muito. Tua vida vai continuar igual, você vai continuar andando, você vai continuar livre, você vai continuar visitando quem você vai visitar, você vai continuar fazendo seus compromissos. Você só vai ficar com o crédito rural ali restrito. Só isso, beleza? Então, só explicando um pouco para vocês o que acontece, né? Mesmo que eu seja uma fazenda grande ou uma área pequena, sim, mesma coisa, né? Não faz diferença nenhuma. Agora, um outro ponto que eu queria trazer aqui também é o problema central, né? O PRODES, ele não analisa a legalidade, né? Isso que eu queria falar aqui para vocês. Desde o começo queria abordar esse tema aqui. Ele não analisa a legalidade do embargo, né? O PRODES, ele é, como eu falei, assim, ele é criterioso, ele não é criterioso, ele é cético, né? Esse aqui é o coração do problema desse sistema do PRODES, do INPE. O coração do problema é esse, é que ele não é criterioso, ele não vê, como eu falei aqui, de que a área era uma área que você estava deixando ali para descanso e que você usava para plantar faz muito tempo. Não, ele vai ver que você desmatou e ponto, acabou. E ele vai piscar lá. O próprio INPE, ele tem uma nota técnica oficial que deixou claro, né? Ele deixa claro no INPE, o PRODES é um mapa cartográfico. Ele registra onde houve supressão de vegetação e ele não analisa se foi legal ou ilegal. Ele não analisa se você teve um pedido, né, para poder fazer aquilo ali. Por exemplo, às vezes você pediu uma liberação do órgão ambiental da tua região e aquele órgão ambiental deu ok, deu aval, falou, não, beleza, pode fazer. Eu queria construir uma estrada. Quero construir uma estrada aqui nesse ponto, então essa estrada eu vou passar por tal lugar, tal lugar, tal lugar e vou desmatar ali 10 hectares da minha área para fazer essa estrada. Não, beleza, o órgão ambiental falou, beleza, ele pode fazer. Você vai lá e faz, e o satélite passa e tira foto, pá, e embarga. Ele vai mandar lá para os sistemas, né? O sistema do banco, para o sistema do IBAMA, para o sistema do IAT, para o sistema dos órgãos reguladores, aí, dos órgãos ambientais da região de vocês, e esses órgãos vão receber essa piscada, ele vai ficar piscando ali para eles, e eles vão ter que analisar, como eu falei aqui, vão ter que analisar se aquilo é legal ou ilegal. Se for ilegal, eles podem ir fazer uma averiguação para saber o que aconteceu, ou não. Entendeu? Eles podem usar isso, eles podem usar a própria foto do satélite para fazer o embargo. Então eles podem assinar ali e falar, não, de acordo com foto do satélite do dia tal, na hora tal, o fulano de tal tá em área do fulano de tal tá embargada por causa disso. Pronto, acabou. E aí você não tem como discutir. Você até tem como discutir, mas aí como defesa, né? Daí você tem que entrar com uma defesa para retirar esse embargo. Então você tem que entrar com um processo para retirar esse embargo. Porque você tomou o embargo, isso foi autoritário, isso é discricionalidade do Estado e você fica ali com a área embargada e sem o crédito, entendeu? E a supressão autorizada com licença ambiental fica no mapa. A área que foi desmatada e depois recuperou completamente, continua no mapa para sempre. Não tem como você tirar isso. Então o mapa ali, ele é foto, são fotos técnicas, não tem como você tirar isso. O polígono, ele entra no PRODES e nunca mais sai. Aquele polígono, eu digo, o quadradinho da área, ele entra no sistema e ele nunca mais sai dali, entendeu? Porque ali você teve um desmatamento naquela área e de repente a área começou a crescer de novo, o polígono vai continuar ali. Então toda vez que alguém entrar ali na tua área vai ver que ali teve um impasse ambiental, que ali você teve um embargo ambiental por causa daquilo.
por causa daquela área, por causa daquele trecho, porque lá em 2022 você desmatou e agora nós já estamos em 2030. Então vai estar ali o polígono. Nunca sai, esse polígono nunca sai do mapa. Você entrar lá no site ali que eu vou colocar aqui, você vai ver, vocês vão ver, faz um polígono em cima da tua área, um polígono, um quadrado, um triângulo, que seja, lá do formato da área que você desmatou, e fica lá em vermelho riscadinho, assim, fica bem bonitinho. Bem bonitinho não, né? Bem chamativo lá, porque toda a vegetação é verde, então eles colocam bem vermelho para destacar bem. E outro ponto que eu queria também trazer aqui para vocês é a contradição que a resolução criou. Então a gente tem um problema sério, né? Temos um problema sério. O banco, ele usa o PRODES como critério de desbloqueio do crédito. Mas o PRODES não distingue, né? Como eu falei aqui para vocês, o que é o desmatamento legal do ilegal. Ele não distingue desculpe, a área recuperada de uma área degradada. Por exemplo, você tem uma área que já está em recuperação e você tem uma área que está em degradação, né, no caso. Então você tem dois opostos ali, né? O produtor, ele desmata, o produtor que desmatou, na verdade, ele entra com uma autorização, por exemplo, né, dentro da lei, todos os conformes legais, tudo certinho, e ele pode ter o crédito negado mesmo estando dentro da lei, porque se o sistema entender, né, que ali está irregular, ele vai tomar uma chunchada, ele vai ficar restrito, né? O produtor que regulariza a área, que regulariza a sua própria área, que ele faz, né, a recuperação da vegetação, porque ele teve um impasse ambiental antes de desmatamento de APP e tal, ele continua no mapa e ele continua bloqueado, mesmo se defendendo, entendeu? Mesmo entrando com defesa, mesmo entrando com processo. E isso é tratar um mapa de satélite como prova de infração, e o INPE, ele mesmo disse que não é isso, mas enfim, de qualquer forma a gente sabe que é, porque daí de repente você tem um fiscal do IBAMA lá que é diferente, que chegou novo na região, que não sabe muito mexer ali, e ele vai assinar, ele vai atestar ali que a tua área está sim sendo degradada e você fica sem o crédito, né? Então esse é uma contradição que a resolução traz, é uma contradição que a logística do sistema traz para a gente, que diz que não, que o INPE diz que não vai funcionar como forma de restrição, mas funciona, a gente sabe que funciona. Na prática, na teoria não, mas na prática a gente sabe que sim. E o que o setor produtivo pode fazer, né, nessa questão? Como eu já trouxe aqui, a nota técnica do INPE, ela prevê pedido de reclassificação de revisão de polígono, ou seja, para você rever onde está o teu polígono. Isso é importante, né? Porque você pode querer mudar ele para cá ou mudar para lá, dependendo da área que for. De repente o polígono ficou em cima da tua área de APP da fazenda, de uma reserva legal, mas não foi ali que você abriu. Foi um pouco para baixo, um pouco para cima, mas o satélite tirou foto e no dia não estava muito legal, ele tirou uma foto no lugar, mas o desmatamento, né, entre aspas, a área que você degradou ali não era uma área de APP, nem uma área de reserva legal, era uma área que você podia fazer isso, que estava dentro do CAR. Ele tira foto e tal, e você pode pedir para que esse polígono mude de lugar. Não, beleza, posso ter o polígono, mas coloque ele aqui, porque foi aqui. Só que você tem que tirar foto, tem que provar, tem que ir lá, tem que fazer defesa e mostrar que a área que está ali, que foi degradada, entre aspas, né, que na verdade não foi degradada, porque era uma área útil, você tem que mudar o polígono de lugar. Você pode fazer isso? Sim, o sistema pode fazer isso. Ele só não pode tirar, mas ele pode fazer isso, né? Especialmente em áreas consolidadas, onde o produtor quer comprovar a conversão e anterior ao marco de 2019. Até trouxe aqui um pouquinho, estou até lendo alguns trechos aqui, até para poder falar para vocês. Então, ou seja, você teve aí um desmatamento antes de 2019. Desmatamento não, né? Como ele traz aqui, né? Áreas consolidadas onde o produtor quer comprovar que a conversão é anterior ao marco de 2019. Ou seja, você tem lá um polígono que surgiu lá em 2022, só que você fez todo você tem o CAR lá de 2015, que você já está trabalhando nessa área desde 2015, né, 2014, que seja, de 2015, e de repente, em 2022, você teve uma foto ali tirada dizendo que você desmatou aquela região. Por exemplo, fui lá em 2015 e plantei café. O café cresceu, em 5 anos o café já estava grande, já estava colhendo aquele café, e aquela área estava verde por causa do café. Foi indo. 2022, de repente eu podei esse café. Fui lá e podei, quase lá embaixo o café, para ele poder dar uma rebrotada boa, bonita. De repente podei lá 5 hectares de café. A área estava verde por causa do café. Tinha lá um morro com café e a área estava verdinha. E eu já tinha autorização para plantar esse café lá de 2015. Mas daí em 2022 eu fui lá e plantei, apareceu tudo marrom. Pá, apareceu todo o chão lá marrom. O satélite passou e tirou foto. Pum, pronto, tomei um embargo ali.
porque de repente a foto ficou marrom e apareceu o chão terra crua, não dava para saber se era café, se tinha plantação, se tinha o quê. O satélite só viu que ele tinha algumas árvores, você foi lá e cortou as árvores e de repente ficou no chão. Mas ali não era a área que antes estava assim, ali era a área verde, então o satélite não tinha como saber, e ali às vezes você nem tinha o CAR daquela área bem regularizado, né? Às vezes você só foi plantando café do jeito que deu, numa chácara, que você herdou alguma coisa, e nunca fez o CAR, e de repente você viu ali, ficou embargado e ficou com aquele polígono ali, disse que era uma área de reserva legal, era uma APP no caso. Não, na verdade aí você tem que ir lá e entrar com uma defesa, e dizer que você tinha uma plantação de café desde 2015, que você vinha atuando com isso desde 2015, e que desde lá você tinha essa plantação. Só que você tem que provar, você tem que mandar fotos, tem que mandar documentos de compra, de venda de insumos de café desde essa época, para aquele lugar, para aquela região, para aquela... Enfim, você tem que provar de alguma forma, não vou entrar aqui no mérito de como provar, porque tem N tipos de prova, né? Mas é um processo judicial que você vai ter que fazer contra o INPE, ou contra o IBAMA, ou contra o órgão ambiental daquela tua região, e vai ter que comprovar isso daí. Então é um pouco chato? É um pouco chato, mas fazer o quê, né? E além disso, é recomendado, o próprio INPE, ele recomenda verificar a situação do imóvel no PRODES, antes de ir no banco saber, né, se você tem ou não crédito, se você consegue esse crédito, se você está com restrição desse crédito por conta do INPE, por conta do PRODES, né? Então, a própria nota, como eu estou falando aqui para vocês, dessas notas técnicas do INPE, ela diz isso, que você tem que ficar, que o produtor tem que ficar, o produtor ou o proprietário, né, tem que ficar sempre ligado na sua própria área, né? Juridicamente, ele traz aqui até, né? Vou ler aqui para vocês. E juridicamente, o bloqueio baseado exclusivamente em dado do satélite, sem contraditório, sem análise de legalidade, abre espaço para questionamento. O dado do PRODES é ponto de partida, não ponto de sentença. Tá? Ponto de partida. De acordo com a nota técnica do INPE, é um ponto de partida. Ponto de partida é para você se ferrar, né? Porque, não, como eu falei aqui, na teoria, o INPE diz que não funciona assim. Mas a gente sabe que funciona. O produtor rural ele vai ser autuado e vão incidir multa sobre ele. Ele não precisa pagar, ele pode se defender. Se ele não estiver errado, ele não precisa pagar, ele pode se defender, mas vai incidir multa sobre ele. A gente sabe que na prática isso acontece. Então vai caber a defesa, assim, você vai ter que entrar com o advogado, vai ter que gastar dinheiro com isso. De qualquer forma, é um saco. A culpa não foi tua, mas você vai ter que fazer isso. Eu sei como é que é. Enfim, infelizmente a vida não é justa, né? E o que isso significa para o produtor na prática? Né? Imagina chegar uma época de plantar e você precisar do custeio, né? Você precisar ouvir um não do banco porque você precisa plantar e você não tem o crédito para plantar. Como eu já falei para vocês, né? Isso é muito chato, porque você nem sabia que você estava com essa restrição, você nem sabia que você tinha essa restrição, você nem sabia que o PRODES tinha colocado um polígono na tua área ali, e você de repente vai ter que se defender disso aí. Além de você não ter o crédito, você vai ter que descobrir que vai ter que gastar dinheiro com advogado, com taxa, com um monte de coisa, para você conseguir se defender e tirar esse embargo da tua área rural que você nem causou. Então isso é um ponto muito ruim, né? Isso é na prática, isso é horrível para o produtor. De acordo com as notas do INPE, isso não acontece, mas a gente sabe que acontece, né? O PRODES, ele é uma ferramenta muito importante para a política ambiental. Isso a gente não tem como discutir, né? O problema é que ele é usado, né? O dado de monitoramento, ele é usado de forma discricionária, né? Ele é um critério de punição financeira sem garantir que o produtor tenha direito de se explicar, de se defender antes dele ser autuado ou antes dele tomar uma restrição. O banco, ele vai restringir o crédito só pelo fato de você já ter ali um embargo, de você ter uma foto, de você ter um pisca-pisca ali na tua área ali, dizendo que a tua área está irregular. Então, indiferente, você já vai perder o crédito de qualquer forma, discricionariamente. Ele não dá direito à ampla defesa. Ele não é processo judicial, ele não pertence ao judiciário, ele é um sistema de regulação, que regula o desmatamento nacional. Se você trabalha nesse setor, você já deve ter visto, você já sabe que isso acontece. É chato, mas acontece. Infelizmente, a vida não é justa. Não sou eu que estou dizendo. É a lei, é a nota técnica do INPE. Eles vêm para dizer que não, que isso é um sistema bom. Não, desculpe falar isso. Não é um sistema que funciona muito bem. Você não tem que ficar a par da discricionariedade do Estado, mas a gente fica. Gente, esse vídeo deu enorme, 34 minutos. É um tema que eu queria trazer aqui para vocês, porque eu estava conversando com meu pai sobre isso esse último final de semana.
Até fiz um vídeo aqui sobre crédito rural e ele me mandou esse tema aqui. Ele falou, poxa, é pertinente esse tema, porque aqui no Mato Grosso está acontecendo muito isso. Sim, claro, lá em Amazônia é legal. O pai atua lá no norte do Mato Grosso, então ele tem bastante impasse em relação a isso, ele tem bastante medo em relação a isso, por conta do crédito rural, por conta de embargo ambiental. É uma região onde o produtor rural, onde o proprietário de terra rural lá no norte do Mato Grosso, ele fica sempre aqui com a nuca ardendo, porque fica sempre com medo, fica sempre arrepiado. Se bater um vento na minha área, eu que vou tomar a multa, eu vou perder meu crédito. Se pegar fogo num parque ambiental aqui do lado, eu vou perder meu crédito e não sei o que, sabe? Então você fica com medo o tempo todo. Se entrar alguém aqui na minha área, eles vão desmatar e eu vou perder meu crédito. Então você fica com medo sempre, o tempo todo em alerta por causa disso. É um sistema que veio para facilitar, o sistema, né, veio para facilitar, entre aspas, a defesa do IBAMA, a defesa dos órgãos ambientais, a defesa da Amazônia, mas não, ele coloca o produtor rural, ele coloca o proprietário rural sempre em alerta, ele fode com a vida do produtor. O produtor rural, ele não tem respeito com o IBAMA, ele tem medo porque ele não sabe o que vai acontecer na terra dele. De repente alguém entra lá e desmata, e ele que toma a multa, e ele que toma o impasse ambiental, e ele que perde o crédito, e ele que vai ter que gastar com advogado. E a pessoa que foi lá e entrou e desmatou tá lá de boa vivendo, vendeu a madeira, tirou ilegal, vende a madeira que tirou ilegal e não vai responder por crime nenhum. Quem vai responder pelo crime é o produtor, entendeu? Quem vai perder o crédito é o produtor. Então é complicado, é foda, cara. Até lá, até você explicar que focinho de porco não é tomate, você gastou muito dinheiro. Enfim, é um tema bem interessante. Meu pai que trouxe aqui para mim. E eu queria deixar vocês por aqui, que o vídeo já deu enorme. Valeu? Tchau, obrigado.